Tudo sobre séries e cinema. Doutor Cine, se liga aí. No programa de hoje, como a gente falou no primeiro bloco, a gente tá vendo aí várias manifestações lá nos Estados Unidos devido aí à morte do George Floyd. Sim. Né? E a galera tá aí na rua, tá bem, né? Umas manifestações bem revoltadas. Isso pingou um pouquinho aqui no Brasil também, né? Na verdade, a gente viu que era uma manifestação pró democracia, e aí acabou isso gerando outras discussões, e aí também veio essa discussão aí antirracista e antifascista. Então a gente aproveitou esse tema, né, que é importante sempre ser trazido e discutido, e trouxemos então a Eliane, né? Agora estou certo. A Você Eliane sabe que aqui eu me no confundi programa. um pouco também, né? Porque ela tinha me falado da Eliane, aí você falou Elaine. Eu falei assim, caramba, Foi. e agora? Quem tá certo? Foi no ápice do momento. A Eliane aqui trazer pra gente uma peça importante aqui da cidade, que estuda sobre o tema, né? Negra também, pra falar um pouco sobre esse Sobre o tema, e assunto. sobre a representatividade negra dentro do audiovisual, certo? Exato. Pra gente começar aqui já, então, Elaine, pra gente já entender um pouco aqui esse cenário. Como... Eu tô tem alguém, uma Elaine eu acho que a minha vida pensando. inteira eu fui chamada de Elaine, assim, mas Tem alguma Elaine pensando em mim, então, é isso. Quem que é Elaine, Leonardo Max? Então, Eliane, Ana vai te perguntar depois. Eliane, pelo amor de Deus. Lili, como a gente... mais fácil. É mais Lili, fácil. como é que você enxerga hoje em dia? Você também como atriz, diretora teatral, que você tem lá nas suas redes sociais, né? Como é que você enxerga essa representatividade dentro do audiovisual? Eu penso que é algo que a gente consegue ver hoje com um maior número de pessoas, né, negras trabalhando tanto no cinema quanto nas séries. Conseguir visualizar também que a gente tem um maior número de séries que são produzidas por pessoas negras, e provavelmente esse é o motivo de termos maior pessoas negras na tela. Mas ao mesmo tempo eu gosto de falar muito da perspectiva da falta, porque falta muita coisa ainda. É um pequeno passo, né? Ainda falta coisa. Isso, é um pequeno passo, porque parece que a gente tá sempre que pedir permissão para existir, quando na verdade as nossas narrativas, elas são importantes de serem ditas, né? O nosso ponto de vista sobre o cotidiano é importante estar na cena também, não o ponto de vista que as pessoas têm sobre a gente. Do nosso ponto de vista de vocês, como é as coisas, né? Exato, o ponto de vista afrocentrado, ponto de vista negro, porque tem muitas pessoas brancas falando sobre como é ser negro, só que raramente as pessoas nos perguntam como é ser negro, ou nos dão a oportunidade de falar sobre isso nos espaços, e eu entendo mídia como algo para além do audiovisual, né? No espaço do teatro, da televisão, dos museus, enfim, todos os espaços que permeiam a cultura, é difícil a gente encontrar narrativas negras. E até uma coisa que a gente também trouxe em março, no Dia Internacional das Mulheres também, que precisam também de negros para falar de negros, né? É importante também a gente entender essa dificuldade, não é só falar sobre negros, a gente entender como funciona também toda essa estrutura, né? Sim, mas eu acho que, voltando duas casas, para a gente conseguir pensar em negros falando sobre negros, é preciso que a gente tenha também um processo educacional que nos coloque nesses espaços de poder. Porque ter um microfone na nossa frente e uma câmera, que é o caso aqui, é ocupar um espaço de poder. Só que normalmente as pessoas não estão preparadas para isso. Infelizmente, ainda a gente tem boa parte da população negra dentro das comunidades, nas periferias, que não tem acesso à informação, que não tem uma educação de qualidade. Então, como que essas pessoas vão falar de si de maneira consciente, né? Entendendo-se negro a partir da sua própria perspectiva, não a partir do olhar do outro. Então, é um trabalho que a gente dá dois passos atrás para depois pensar em por que não tem tantas pessoas assim. Então, meio que são duas coisas conectadas. Falta oportunidade, mas também, de alguma maneira, tá ligado com a parte social também. Sim, tudo tá ligado quando a gente fala de estrutura racial, ela tá ligada a uma estrutura que é anterior a gente, né? É uma estrutura hegemônica, branca, que tenta determinar quais são os nossos lugares. E normalmente um lugar de poder, que é o espaço de falar que eu tô ocupando agora, ele é ocupado graças a muito esforço, a muita luta. Raramente alguém me concede o espaço facilmente. Fala, nossa, vem aqui que eu quero te ouvir. Não, normalmente eu tenho que brigar para ser ouvida. Assim como outras pessoas também, né?
É um exercício cotidiano de resistência mesmo. Fala, olha, me escuta. Você já teve algum caso, assim, seu, que você Vários, precisou? uma vida inteira, né, gente? Quem nasce negro é uma vida inteira de muita luta. Desde que eu me conheço por gente, alguém tenta determinar o que eu posso ou não posso fazer, como eu devo ou não devo me parecer, né? Pensando na estética negra e como a estética negra também vai pra cena dentro das séries, né? Tem sempre alguém tentando determinar como eu devo estar no mundo, e não a partir da minha perspectiva. E porque quando alguém vai estudar, sempre vai estudar algum livro, alguma série, é sempre a visão de um branco com um negro, nunca é a visão... A maioria. Né? Então, eles vão estudar para tentar entender, às vezes, só que aí é um ponto de vista de um branco passando por um branco, nunca é de um diretor negro dirigindo um ator negro, coisa Exato. assim, né? Eu tenho um grupo de pesquisa com alguns amigos que fizeram a graduação comigo, mas que hoje nós estamos espalhados em diversas partes do país, então a gente usa as redes sociais para a gente conseguir dar continuidade à nossa pesquisa. E uma das coisas que a gente percebeu é que a narrativa histórica ela é feita por antropólogos brancos. Então é quase impossível a gente falar, olha, essa história está escrita por quem? E aí ela tem sempre um viés racial, racista, né, que tenta determinar o lugar do negro como espaço de subalterno em todos os aspectos, seja do pensamento, seja da capacidade de produzir conhecimento, né? E hoje, como isso está sendo alterado? Bom, você falou que você tem um grupo de estudos, né? Isso. E esse grupo é formado por outros negros também. Todos negros. E aí, como é que você vê que isso está sendo alterado hoje em dia? É na resistência mesmo ou realmente É sempre tá na diferente? resistência. É sempre na resistência. Quando a gente encontra um espaço que aí a gente consegue dialogar, né, com o que a gente chama com o ideal de branquitude, tem sempre uma barreira que vai lá e fala, olha, você não pode estar aqui. Sabe? A gente tenta, não só o meu grupo, mas todos os grupos de teatro negro ou de música negra que utilizam isso como ferramenta política, né? Porque pensar a sua identidade de forma política, independente de partido ou de qualquer coisa, a gente sempre encontra alguém que vai falar assim, vocês estão politizando demais, sai daqui, sabe? Não é legal. É legal ter o negro subalterno, que é aquele assim, que faz a piada, que acha bonitinho, tá ali, mas que não questiona. Só obedece. Se você vê isso como realmente uma mudança, ou é mais uma coisa tipo, hoje se vende a figura negra, a gente vê que existe essa parte da militância, então vamos colocar essa pessoa, vamos colocar esse personagem, porque a gente sabe que vai ter uma visão diferente. Seria o Black Money, né? Isso, o Black Money. Então, o Black Money, ele começou a ser utilizado de modo equivocado pelo marketing. E quando eu digo marketing, isso eu coloco como ferramenta branca de poder. Porque o Black Money, o objetivo inicial dele lá nos Estados Unidos é empoderar pessoas negras a partir da economia. Se a gente gera riqueza, então a gente faz com que outras pessoas pretas também cresçam. Então, se eu crio um produto, uma loja, eu vou empregar pessoas brancas na minha loja? Não, eu vou empregar pessoas negras. Não porque pessoas brancas não possam estar ali, mas porque para elas já tem emprego facilmente. A gente sabe quanto é a dificuldade dele conseguir esse espaço. Então a ideia de Black Money inicialmente é isso. Só que aí a gente entende que, um amigo meu fala muito isso, o capitalismo ele engole todo mundo, de todas as formas possíveis e imagináveis. E eu não estou falando isso como tipo, o capitalismo vai destruir o mundo, até porque eu vivo num mundo capitalista, então a gente precisa de dinheiro pra vida. Tem jeito. Não tem como fugir dele. Mas é entender que as ferramentas dele nem sempre são tão simpáticas com as populações, seja a população negra, você acho que começou a falar do Pink Money, que é a questão LGBTQIA+, né? Tem a questão do Pink Money, que as pessoas se utilizam disso como uma forma de mercado. Mas, paralelamente a isso, antes de se pensar em Black Money e de pensar em mercado, alguém lutou antes de mim para que esse pensamento existisse, para que alguém falasse, olha, essa população, ela tá ganhando dinheiro, vamos investir na imagem dela, porque ela vai gerar capital para mim. E isso vem com benefício da internet? Você consegue ver isso ou não? Sim, com benefício da internet também, porque as plataformas, elas criam outras possibilidades de comunicação. Né? Elas não são mais tão limitantes como a gente tinha algumas décadas atrás. E hoje em dia você tem espaço muito maior de fala, né? Sim, tem tanto um com a espaço bem internet. maior. Então isso chega, muitas empresas aderem ou coisas que as pessoas falam, ou vai boicotar a empresa repensa, fala, realmente a gente tá errado. Não é uma, duas pessoas falando, são milhares e milhares, né? Sim, mas pode ser que eu esteja muito equivocada ou que eu esteja tão cansada que eu não consigo enxergar essa beleza toda assim.
Mas às vezes eu penso que eles não enxergam que eles estão errados. É porque é útil mesmo. Porque precisa vender, né? Exatamente. Precisa vender, então Entendi. vamos vender pra essa pessoa. Vamos vender pra esse público. Que Vai é a ter coisa retorno, tanto né? do Pink Money quanto do Black Money, que antes deles pensarem, eu imagino que na imagem negra, na imagem LGBT pra vender, eles pensam em não ser boicotados. Exatamente. Então, antes deles usarem isso a favor, eles pensam, vamos colocar porque já tem a gente já tá representando, então pronto. Depois eles veem que dão certo, e aí eu acho que aí sim eles começam a investir tanto nos negros quanto nos gays, e por aí vai. Exato. A gente poderia analisar também, tipo, a propaganda, ok, pode ter uma figura negra, mas será que dentro dessa empresa, como é esse quadro de funcionários também, né? Não é só isso, né? Mas aí a gente percebe que, por exemplo, a gente percebe que não tem um quadro de funcionários negro, pessoas negras ali opinando no processo de produção de uma peça de marketing, quando a gente viu aquela propaganda horrorosa do papel preto e dizendo Black is beautiful, com a Marina Rui Barbosa com o papel higiênico preto. Tipo, Sim. não, gente, Black is beautiful é uma forma de empoderar pessoas negras a partir das suas, do seu identitário fenotípico, que é o cabelo, é o rosto. E aí bota uma pessoa branca com papel higiênico preto na mão, tipo, não. Militou errado, amigo. Não, ele não militou, né? É igual aqueles caras que foram colocar um outdoor lá pra você ser uma pessoa sustentável e cortaram a árvore da esquina pra colocar o outdoor no lugar. Mais ou menos exatamente. isso. Ou aquela que pintou a unha branca, lembra? A Paula Oliveira. A Paula Oliveira, que pintou uma unha branca pra... E as outras negras, as basta outras do pretas, racismo. E pra ter paz. Ele falou, nossa, sua unha realmente, hein, amiga? Ela vai, não vai. Mas em compensação, hoje tem muitos artistas negros, assim, também, que estão no cinema e tudo mais, que acabam representando o movimento. Por exemplo, o Will Smith até se pronunciou sobre o caso, Sim, né? sim. Você vê que cada vez mais isso está aumentando. De fato, representam. Eu penso que nós, enquanto artistas, sempre fizemos isso. Acho que desde Nina Simone, quando ela determina que a música dela, ela é feita para pessoas negras, para representar o cansaço das pessoas negras de encontrarem seus parentes pendurados nas árvores nos Estados Unidos, que é o que ela tem com Strange Fruit, já faz isso há muito tempo, né? A gente tem falado isso há muito tempo. Acho que o diferencial é que antes as nossas vozes, elas eram abafadas. Ao longo do tempo, com as tecnologias todas, com o advento da internet e com a Tá muito mais polarização fácil, né? a gente consegue falar isso para mais pessoas. Acaba também naquela questão, entrando aí, eu acho que, não sei, me corrija. Um pouquinho sobre essa questão de, tipo, os negros produzem algo, os brancos acham que é bom e aí pegam pra ele. Apropriação cultural. Isso, era essa palavra que eu tava procurando. Apropriação cultural. Acaba sendo isso também um pouco. Sim, né? Vamos pensar dentro da história da arte, né? Da música especificamente, que a gente tá numa rádio. Rock and roll, ele foi criado, inventado pela população negra do sul dos Estados Unidos. O jazz é uma música negra, mas eles só ganharam visibilidade com artistas brancos. Então, por que essas músicas, esse conhecimento, essa arte foi produzida e até que ela chegasse numa boca branca, ela não foi entendida como uma arte boa? E assim, Entendeu? Que é o que a gente Interessante discutiu pensar também isso. no Oscar, né? Assim, fugindo aleatoriamente, mas é o assunto, né? Do quê? Do Parasita. Que Que nunca, lá nos Estados Unidos, nenhum filme legendado é bom o suficiente, porque não é feito nos Estados Unidos, não é feito por um americano. E aí vem Parasita, que é um filme coreano, feito por um coreano. E o elenco coreano. E eles te obrigam a assistir legendado. E aí você leva, tipo, um tapão na cara e fala: meu Deus, que filme é esse? Sim. Não é à toa que ganhou, que é o que acontece, né? Com a música, exatamente. Por que ninguém parou pra ouvir só porque era de um negro, não é? Exatamente. No momento que algum branco vai lá e faz, fala, então deixa eu procurar outras, que aí sim você descobre os músicos negros, não é? Tem um filme que eu acho que ele é super de entretenimento, mas ele traz isso maravilhosamente, que é Hairspray, que é uma peça teatral da Broadway que depois Maravilhosa. virou filme, né, com John Travolta, Queen Latifah, entre outras pessoas, e que fala bem isso, assim, é um programa de televisão que tem duas apresentações, uma destinadas a pessoas negras, outra destinadas a pessoas brancas. E a música do grupo negro é uma música maravilhosa, com todo um swing de soul. E eles fazem a mesma música para um público maior, porque as pessoas negras, infelizmente, na época nem tinham tanto acesso assim a comprar televisão quanto poder aquisitivo. E aí a mesma música com uma outra roupagem e faz um enorme sucesso. Né? Então acho que as produções de cinema, elas vêm trazendo isso pra gente pensar há muito tempo. Talvez a gente tenha se recusado a observar. E aí também, dentro desse cenário, corre o risco também do caricato.
da pessoa negra. Sempre. Pensando enquanto arte e pensando em Estados Unidos especificamente, porque a gente falando de Broadway, de cinema, há muito tempo eles vêm fazendo isso. Tem o começo do que a gente entende hoje como stand-up comedy começou com um personagem extremamente caricato, que são os Jim Crow, que depois vieram a lei Jim Crow, que apelidaram um conjunto de leis de separatismo, né? Entendendo brancos de um lado, pretos de outro, que utilizaram o mesmo nome do personagem, que fazia com que as pessoas rissem o tempo inteiro com o que eles entendiam da imagem do negro, como o modo como o negro fala, como o modo como o negro anda, pintava o rosto de preto, que é o blackface, pintava os lábios de vermelho, como se todo negro tivesse um lábio extremamente protuberante, com vermelho, e aí ia nos animalizando no processo de criação da imagem do negro na mídia, né? Mas usando também igual o exemplo Nathan Will Smith, ou quando se a gente parar pra pensar também, eu acho que assim também como personagens homossexuais, o negro nas produções antigas eram sempre ou o alívio cômico, a parte engraçada, ou a empregada, ou uma profissão menor, ou uma coisa assim. Dificilmente os personagens principais. Dificilmente você vê um negro num filme de ação, ou num filme de outra coisa. Sempre o Will Smith é bom porque ele faz uma série de comédia, ou você pega outros atores negros que acabam estando mais ligados na comédia. Quando isso muda? Tem alguém, você sabe, se tem alguma coisa na história que traz isso? Fala, epa... Eu penso que isso muda quando produtores negros começam a produzir as suas narrativas. Ótimo. Eu não sei te dizer uma data em específico, até porque eu acho que nunca parei para pesquisar sobre isso. Mas quando a gente começa a olhar nas narrativas do cinema, pessoas negras começando a criar suas narrativas, aí com filmes, por exemplo, pensando já na décadas atrás, Mississippi em Chamas, ou então pensando agora, que é 12 anos de escravidão, a gente não tem um negro cômico. Sim. Nenhum um negro que é extremamente forte, bonitão, com a ideia de virilidade eterna, né? Então a gente tem pessoas negras falando das suas dores o tempo inteiro ali, sabe? E não que as nossas questões sejam somente dores, na verdade não são. Mas a dor, ela permeia o nosso cotidiano todos os dias. Então trazer isso pra cena e criar questionamentos sobre isso a partir de uma plataforma de uma grande visibilidade, que é o cinema e agora a internet, é fundamental. Então assim, eu percebo que a mudança é essa, assim, quando tem pessoas pretas produzindo a partir da sua própria perspectiva. Aí a coisa vai andar melhor, né? Ó, a Maria Florindo tá por aqui comentando, deixando um boa noite e tudo mais, e parabenizando pelo assunto, que tá muito bacana, ela concorda. O pessoal pode ir mandando aí as perguntas também, né, Léo? Exatamente. @Rádio RBFM, nossa convidada aqui hoje, falando sobre o movimento negro no cinema, no teatro. Representatividade. Perguntas aqui, cara. Dr. Cine hoje falando sobre representatividade negra dentro do audiovisual, e temos perguntas, é isso? Temos comentários aí no Facebook. Ó, mandar um beijo aqui primeiro pra Rita, tá por aqui, o Sérgio Marim e o Kleber Domingos mandou aqui, ó. Vamos lá. Vejo ainda a condição da forma como o negro ou associativa de seu tom de pele estar associada a contextos negativos. Por exemplo, nuvem negra. É algo negativo, a coisa tá preta. Lado negro da força, né? Essas expressões que tem hoje, né? Sim. Aí ele pergunta, essa construção do termo vinculado a algumas questões negativas, né? Tudo que é negro tá vinculado a algo negativo. Por que há essa questão? Essa vinculação pode ter origens que remontam às origens do racismo? Ele complementa aqui. Poucos sabem que o termo escravo provém de eslavo, povo europeu. Percebemos que a escravidão não é particularidade do século 19 ou 20, mas porque ficou tão vinculada à imagem do negro à escravatura. Interessante, então né? Vamos lá, Lili. Um retorno ao passado histórico. É verdade, ele voltou às origens, né? Algumas coisas. Quando a gente fala de escravidão, realmente não é uma invenção do século XV, né? Pensando em Brasil, quando a gente pensa em descobrimento, enfim. Mas a forma como a escravidão ela se deu aqui no Brasil, ela é completamente distinta dos outros lugares. Antes, a escravidão ela se dava porque um povo vencia o outro numa disputa sobre territorial. E aí esse povo era escravizado. Porém, esse povo ainda podia ter uma certa cidadania. Ele não perderia o seu direito à família, o direito de ter sua casa, o direito de professar sua religiosidade, sua fé, enfim.
Diferentemente da escravidão das Américas, em específico, e também do processo de ocupação da África, quando a gente pensa nisso, a gente entende que um povo foi determinado a partir da sua cor, que é o pensamento eugenista, que a gente entende que tudo que é branco é perfeito, puro, maravilhoso, e tudo que não é branco, isso inclui os asiáticos, né, os orientais, os orientais, quando eu disse na África Oriental especificamente, que tem a pele menos negra, e na África Subsaariana, que já é mais próximo do que a gente tem de povo que foi trazido para o Brasil, não é bom. Então, se ele não é bom, ele não tem alma. Se ele não tem alma, ele pode ser escravizado, ele pode ser retirado da sua terra, ele tem a obrigação de aprender a sua língua, a obrigação de abandonar a sua religiosidade, as suas crenças. Então, a partir do momento que a gente entende que um povo determinou que o outro é um objeto, é uma coisa, a gente muda a forma de entender a escravidão. E principalmente pelo fato de que a escravidão nas Américas, ela sustentou economicamente as Américas até, e sustenta, porque eu penso que a gente teve uma abolição, mas uma abolição que não nos dá direitos não é uma abolição. Então a gente entende que esse pensamento sustenta ainda economicamente os países da América, inclusive o Brasil. Até hoje. Até hoje. Interessante. Trazendo de volta pro audiovisual. Você, né, dentro de tudo isso, em algum momento aparece esse cenário e a gente vê que ainda é pouco, né? Igual a gente comentou no primeiro bloco. A Lili, tem alguma referência? Em que momento, por exemplo, você, como mulher negra e atriz, falou, é isso, eu me identifico com aqui, esse personagem, essa atriz. Quem é a sua maior referência? Então vamos lá. Eu preciso também sempre dar alguns passos atrás. Porque quando eu penso por que eu quis ser atriz, não vem em nenhum momento inicialmente uma referência preta. Porque eu entrei para graduação em 2006. Tem um tempo, eu sou velhinha, gente. E na época, a gente até tinha alguns personagens negros, alguns atores, tipo, pensando em Brasil, Milton Gonçalves, enfim, mas não tinha uma grande visibilidade. Sim. Então eu queria ser atriz pelo que eu gosto de fazer arte. Eu sempre fiz arte desde que me conheço por gente. A minha família, apesar de não ser uma família com grande poder aquisitivo, sempre investiu nesse ponto pra gente, assim, pra mim e pros meus irmãos. Ótimo. Então, meu desejo inicial não estava associado a isso. Inicialmente pelo prazer de fazer arte. Só que ao longo do período que eu estava na graduação, eu parei para pensar e olhei em volta assim, falei, gente, quem que tá fazendo arte junto comigo? E eu tô falando pra quem? Foi quando a minha chavinha mudou e eu falei, ok, eu preciso começar a me entender como pessoa que vai falar alguma coisa com a minha arte. Ela não tem que ser somente a arte do outro. E isso veio com o conhecimento de outros diretores, né, outros pensadores do fazer teatral, que me deram essa perspectiva. Por que eles podem falar para si? Então, a gente tem um monte de diretores judeus, a gente tem diretores alemães que fugiram da Segunda Guerra Mundial, fugiram de Hitler, e estão fazendo arte a partir das suas perspectivas, e por que eu não estou fazendo a partir da minha? Uhum. E aí foi quando eu fui buscar pessoas que faziam isso. E aí eu encontrei, então, enquanto pesquisador e ator, Luzeca Ligiero, que é um professor da Universidade do Rio de Janeiro, e que foi a partir dessa leitura dos trabalhos dele que eu pensei, ok, aqui é o meu lugar, então eu vou começar a falar a partir daqui agora. Entendi, mas atualmente, depois de tudo isso, tem alguém que você... Tem, Viola Davis, maravilhosa. É meu sonho de ser... Que a gente chama de Deus, né? Sim, quero ser um pouquinho da Viola, assim. Pensando em Brasil, eu já falei do Milton Gonçalves, que ele ainda tá aí, vivo, maravilhoso. Tem vários outros atores que eu venho tentando entender o trabalho deles, mas também eu sempre olho o trabalho deles a partir da perspectiva da falta. Isso pra mim é uma coisa que permeia muito o meu olhar. Eles estão ali, mas o que ainda falta? Entendeu? Que aí entra na importância de ter. Porque Sim. Hoje as novas gerações eu sinto que cobram mais essa representatividade, né? A gente vê tanto na internet, adolescentes e crianças que
precisam ter essa referência. Várias histórias de bonecas e personagens que procuram realmente, né? E você tem alguma história que você lembra, assim, de alguém? Assim, o seu grupo de teatro, você falou que você tem um grupo, é isso? Sim, tem Ele um todo grupo, negro. Todo negro. O primeiro trabalho que a gente fez com a peça que a gente tá montando agora, ele não era assim. Porque eu não tinha pessoas negras na graduação pra poder fazer parte do meu elenco. Então, eu precisei de 10 anos depois pra retomar esse espetáculo e falar, gente, eu só quero gente preta. E eu quero só gente preta não só no processo de estar em cena, mas eu quero gente preta na produção toda. Pra mim é fundamental que seja isso, porque é a narrativa que a gente quer trazer pra cena. Então, não faria sentido ter outro público, outras pessoas ali no processo de produção. E pensando atualmente, pensando assim, quem são as minhas principais referências? Nossa... Tem os atores norte-americanos, Jordan Peele, que fez o Corra, acho que é esse o nome dele, né? Sim, o Infiltrados na Clã, também a direção é dele. São pessoas que eu olho para o trabalho deles com a expectativa de encontrar a minha voz ali também. Porque sabe? né, tem essa questão também. A gente falou muito no outro bloco, atores. Mas a gente tem uma certa dificuldade em diretores, em produtores, em outros também profissões dentro desse cenário. Toda a né? equipe, né? Conhecidos, né? Você pode até ter, mas você tem pouco. Sim. Né? Pode ser. Você pode até ter, você não tem conhecido igual. Às vezes você acha uma produção super maneira, só que aí você nem sabe que essa coprodução ou essa pessoa que fez o figurino tem algum negro ali, né? Porque normalmente não tem mesmo. Não, normalmente não tem. É que eu digo, só que quando tem, não dá uma importância a esse nome. Eu até trouxe aqui uma listinha, e dentro da minha listinha de pessoas que tem aqui, vocês me deram uma pauta, né, gente? Eu gosto de gente organizada. E aí, tem 2 pessoas que foram premiadas com Oscar em 2018, que foi a Hannah Beachler, acho que é assim que fala o nome dela, que ganhou de produção de arte pelo Pantera Negra, e a Ruth Carter, que ganhou com o melhor figurino. E aí você entende, quando você para pra assistir Pantera Negra, elas ganharam esse Oscar porque realmente fizeram diferença. Tem toda uma estética que você não vai encontrar em nenhum outro filme de herói. E vamos falar, e assim, a gente sabia que não ia, mas Pantera Negra era super merecido ganhar o Oscar naquele ano, porque é um filme maravilhoso. E não é o único de herói que foi indicado, né? É o único de herói indicado a melhor filme. Tem, depois, tipo, atores que são indicados a filme de herói, igual o Heath Ledger, mas nenhum filme de herói, e ainda mais um filme de herói afro-africano, né? Exato. E aí entra onde que a gente tava falando sobre representatividade, a importância da representatividade. Nesse filme que você se encontrou, no Pantera Negra. Com ressalvas. Entendi. Que a figura, porque eles falam muito, né? A questão do personagem branco, que é da CIA, o FBI, enfim. Sim. E ele acaba sendo o salvador do negócio, sabe? Entendi. Ele vem e salva, ele é o tiro que salva o Wakanda. Então eu falei, não, gente. E Corra? Foi quase. Foi quase. Corra você se encontrou? Corra eu gostei, principalmente porque eu amo filmes de terror. Gente, mas Corra é um filme que... maravilhosos, né? É maravilhoso aquele filme. É um filme que... não tem explicação. É um filme que te prende, você acaba o filme e você fica... O que eu acabei de ver aqui, meu Deus? É uma sensação de, sei lá, de perfeição, né? Sim, ele é um filme muito bem feito, assim, que as narrativas, elas são bem amarradas. Você encontra referências, inclusive críticas raciais, críticas à estrutura ali, muito presentes. Então, muito bem claras, feito. né? A gente leva um tapão na cara sobre críticas raciais, assim, sem a gente perceber, que é maravilhoso. É muito bom. Outra produção também que eu assisti é Os Olhos que Condenam, da Netflix. Sim, maravilhosa. E, gente, eu lembro que eu acabei e eu fiquei, tipo... Eu não sei o que é pior. Você saber que é uma história real e retratarem tão bem como foi, né? Porque todos eles estão vivos até hoje, todos participaram. E aí você fica, tipo... Que horror! Imagina o quanto mais aconteceu, o quanto mais pessoas morreram, que tem aquele outro... A Espera de um Milagre? A Espera de um Milagre também. Que ele morre na cadeira marcante, elétrica, né? também. Que eu lembro que eu assisti quando criança e todas as vezes eu via minha mãe chorando quando eu assistia aquele filme. Eu nunca entendi o porquê. Quando eu fui ver mais velha, eu fiquei... Que filme é esse também, né? Pesadíssimo. Sim, Olhos que Condenam, quando eu assisti, eu precisei de fazer pausas, porque eu me senti muito
muito incomodada, mas é um incômodo de inconformidade. Tipo, como que um sistema... Eu já sei que o sistema prisional carcerário norte-americano é falho, extremamente racista, e que o brasileiro é... Como ele foi feito... Não, ele foi feito... O sistema prisional brasileiro, ele foi feito no espelhamento do norte-americano. Então, ele vai ter exatamente Tudo, né? as Hoje em mesmas dia, falhas. eles pagam para os Estados Unidos, Exato. né? E então ele vai ter exatamente as mesmas falhas. E aí, quando eu assisti, eu falei, gente, eu posso andar na rua amanhã e alguém determinar que eu sou uma pessoa que merece ser presa porque, sei lá, alguém cometeu um crime X e falou que era uma pessoa negra e eu tava ali passando e me Você prenderam e eu estava vou ficar... no lugar errado, na hora errada. Tipo assim. Exato. Que não é uma coisa incomum de acontecer, Não, infelizmente. não é. São várias o pior histórias, é isso. assim. Quando eu assisti, eu tive esse mesmo incômodo, assim, vendo da minha visão que realmente eu já presenciei vários casos racistas e tudo mais, e falas, e naquele momento você pode não dar bola. Só que quando você volta a pensar, você fala, como que alguma pessoa teve coragem de falar isso pra alguém simplesmente porque ela estava ali quieta e ela é negra? E o quantas pessoas, igual esses dias eu tava falando do Léo, o porquê o povo tá tanto massacrando o Trump mais ainda, e o Trump foi na época eu acho que ele era senador, eu não lembro qual cargo político era, ele foi quem começou a petição para que aqueles 5 meninos fossem pra como é o nome? Cadeira elétrica? Não, quando morre com o outro. Pena de Pena de morte. Exatamente. Ele foi quem iniciou essa petição de assinatura e, tipo, não era nem o estado dele, ele não tava nem mexendo, simplesmente mostra o quanto ele era racista na época e hoje mais ainda, que ele tem o poder onde ele tá, não é? Não é à toa que ele tá enfiado lá debaixo da Casa Branca cagando de medo. De Trump, a gente tem que lembrar sempre do slogan dele pra concorrer à presidência, que é America First, que é o mesmo slogan da Ku Klux Klan. Então, quando a gente... eu reparei, pequeno conhecimento chegou pra a gente mim, faz pá! Várias falas deles que eram tanto isso da Ku Klux Klan, quanto algumas frases que Hitler sempre repetia em discurso, e é como ele fala assim, como quem fala bom dia. Então, pera lá, onde você aprendeu essa frase? Por que você gravou essa frase, não é? O nosso governo não é muito diferente. Não, isso que eu ia falar, mas tudo bem. Não só falando dele, rolo, né? Entende a importância da representatividade, Natan? Isso Não é é? verdade. Deu mais um comentário aí, não é isso, Natan? Exatamente. Ó, pra resumir aqui, a gente leu o comentário do Kleber fora do ar e vai a pergunta aqui final pra Lili poder finalizar, ó. Ele comenta o seguinte: somos um povo que, dado nossa história cultural, todos temos sangue negro. Isso nos faz entender que não foram um ato de racismo, mas um crime normal, ou seja, faz parte, já é normal isso ou não? Não. Começo dizendo que não é normal. A gente tem sempre uma questão, e eu sempre falo de dar 2 passos atrás, e eu vou repetir isso toda vez que alguém me perguntar, que é pra gente olhar pra nossa história. Diferente dos Estados Unidos, eles tiveram leis que literalmente separavam as pessoas na ideia de iguais, porém diferentes. Então a gente tinha escola para negros, bebedouro de água para negros, então era uma coisa escancarada. Aqui no Brasil, tipo, não, nós somos todos um país, nós somos todos uma só nação, então a gente não precisa criar leis para dizer onde as pessoas devem estar. Mas a gente diz com as nossas ações. Então as pessoas negras, elas começaram a frequentar a escola obrigatoriamente, né? Sem ter uma lei que proibisse a partir de 1925. Mulheres negras começaram a ser vistas um pouquinho menos sexualizadas a partir, sei lá, de 2017, quando a gente começou a questionar a imagem da globeleza nua na televisão. Então é assim, a gente não tem um país que fala assim, olha, não tem uma lei que fala, ok, não vamos separar negros e brancos, mas a gente tem um país que nega suas revoltas escravocratas. A gente não tem uma aula de história que fala exatamente sobre cada revolta. E nos Estados Unidos eles estudam a história do povo afro-americano. A gente não tem uma história do povo negro. Então não é uma questão de sermos passivos ou uma questão de que há um tipo só de crime que não é o crime de racismo. Ele é um crime racial porque normalmente ele é feito por uma pessoa branca tentando determinar para a pessoa preta que ela não tem que estar ali, determinar um lugar da pessoa preta e de preferência um lugar de inferioridade.
Interessantíssimo, né, Léo? Você vê, igual a gente falou sobre o Oscar durante Sim. vários anos aí, já estão 92 edições, poucas vezes um negro foi indicado. Tem, acho que são 44 estatuetas que foram com 26. Então, eu vi duas informações, eu fiquei muito na dúvida. Uma falava 44 e outra 26. É que são 44 indicações e 26 tá certo. pessoas que ganharam o Oscar. Perfeito. Em 2020, por exemplo, só teve uma pessoa negra indicada, né? Mesmo todas essas revoltas do Oscar Wilde, que teve aí 2 anos antes, aí mudaram um pouquinho aí. Esse ano já a gente já viu que não foi bem por aí. No Brasil, por exemplo, a gente achou uma pesquisa que em 2016, 75,4% desses filmes eram dirigidos por homens brancos. 19,7% por mulheres brancas e apenas 2,1% por homens negros e nenhum por mulheres negras, né? Então a gente vai vendo que tanto no cenário lá fora quanto no cenário aqui dentro audiovisual, realmente são pequenos passos, ainda falta muito. Na sua visão, Lili, o que a gente precisa fazer para mudar? Tanto a gente branco, como a gente tá vendo muita discussão na internet, o que a gente com os nossos privilégios brancos podemos fazer e quanto também a comunidade negra para conseguir mais espaço. Bom, então vamos fazer. Eu vou falar de duas partes. Certo. Primeiro, o comentário sobre o Oscar. No Oscar que teve maior comoção, né, por ausência de indicações negras. Eu fiz questão de assistir esse Oscar, porque o esqueci o nome do ator, que ele fez a apresentação do Oscar. O desse ano agora, né? Não, de do outro 2016. Tá. Cris, enfim, ele é do stand-up, eu esqueci o sobrenome dele, me desculpem. E ele falou assim, e eu lembro que na abertura do Oscar, ele falou assim, ele tava falando por que teve tanta comoção, que é um Oscar que não teve pessoas brancas, então, que não tiveram pessoas negras, então que o convidaram para fazer a abertura, né, para poder dizer que tinha uma pessoa negra. E as pessoas questionaram por que em 96 edições do Oscar, só naquele ano as pessoas reclamaram, né? De não ter pessoas negras indicadas. Não, Chris Rock. Isso, Chris Rock. Obrigada. E aí, ele fala uma coisa que me marcou muito e que eu jamais vou esquecer. Ele fala que na década de 60 e 70, várias indicações não foram feitas para pessoas negras. Mas a gente não reclamou, eles, no caso, reclamaram, porque eles estavam preocupados em tirar a avó deles pendurada na árvore, que tinha sido enforcada. Então, eles tinham coisas reais para se preocupar. E eu jamais vou esquecer essa fala, assim, porque realmente tinham coisas mais urgentes para se discutir. Com a vida, né? Exatamente. E querendo ou não, naquela época, poucas eram as pessoas que trabalharam pra ter a indicação ali, né? Sim, a gente tem um Oscar anterior, que é de 1952, que é da Hattie McDaniel, que ela fez E o Vento Levou, com uma personagem extremamente estereotipada, que era a senhora negra, gorda, que cuida da família, enfim. Aqueles personagens bem estereotipados norte-americanos. E ela ganhou como atriz coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, em 1952. E depois, só com a Halle Berry, é que voltaram a ganhar, que foi em 2001. Enfim. E aí, pensando em como que a gente pode mudar isso, inclusive a partir da narrativa da branquitude, o que eu sempre sugiro é: parem e escutem o que as pessoas negras têm a dizer. Mas escutem de forma empática. Escutem as nossas dores e entendam que boa parte das nossas dores foi causada pelos ancestrais de vocês. Talvez hoje vocês nem tenham entendido o peso disso ainda, mas a estrutura, e ela foi mantida assim durante muitos anos e ainda inclusive está retratada aqui nesses dados que você trouxe das produções, de ser homens brancos, depois mulheres brancas, depois homens pretos e não existem mulheres negras, é porque as mulheres negras, elas são a base da nossa pirâmide social. Então, quando a gente conseguir mexer alguma coisa nessa base, a gente vai fazer com que o resto da estrutura se mova também. Angela Davis fala isso sempre em todas as palestras que ela dá. E eu acredito que seja isso, assim, uma das formas de mudar isso, eu sempre, até porque como coordenadora do cursinho, e eu falo com alunos negros e alunos de periferia o tempo inteiro, é a questão da educação. A gente tem que educar pessoas de forma antirracista, ter uma educação que seja decolonial, uma educação que leve em conta a perspectiva e a narrativa do negro sempre. E criar oportunidades.
E falando de prêmios, né? Você tinha até na pautinha de vocês que eu achei maravilhosa, que fala da Viola Davis, que no discurso dela ela fala: é preciso que crie oportunidades. Então, se vocês não criarem papéis, se as pessoas não criarem papéis para pessoas negras, elas jamais vão ganhar prêmios, porque os papéis não foram criados, né? As oportunidades elas não foram criadas, mas criadas bem criadas, como os personagens que ela faz, assim. Ela ganhou o Emmy, aquele discurso é do Emmy, com How to Get Away with Murder, que ela é uma professora, ela tá ocupando um lugar de poder, ela é advogada e ela lida com as pessoas. E é a principal da série. E é a principal, então a gente não tem ela num personagem coadjuvante. A série gira em torno da narrativa dela. Sim. Então, dê espaço para as nossas narrativas. Essa é a principal mudança enquanto pessoas brancas. Agora, enquanto pessoas negras, a gente vai seguir lutando, porque é isso que a gente sempre fez. Legal. E que é o que a gente estava discutindo ontem, que começou essas manifestações e tudo mais, e eu nunca tinha visto, eu perguntei pro Léo também, nunca tinha visto algum post falando o que você, como branco, pode fazer, além de postar alguma hashtag, ou além de postar alguma coisa. Realmente eu nunca tinha visto isso, e aí as pessoas falam: você pode fazer o quê? Que foi o que o Léo falou. Você tem uma empresa? Contate negros, põe os negros em alguma posição de oportunidade, entendeu? Você igual. O que a gente pode fazer? A gente queria trazer o tema, mas não podia falar propriamente sobre o tema, né? Ou às vezes a mesma coisa do canal, o que a gente tem. O que a gente pode fazer? Colocar algum vídeo, dar alguma oportunidade pra algum negro falar e, tipo, convidem um negro pra equipe, gente. A gente vai conversar, posso. Ô, Lili, quais as formas de contato pro pessoal te encontrar nas mídias sociais? Quem quiser entrar em contato Facebook, e tal. Eliane Rocha só. Instagram. Eliane. Eliane. Muito importante. Eliane. Muito importante. Isso. Facebook, Instagram. Isso. Instagram, o Instagram é mais difícil. Eu vou passar o do meu grupo, que é o Corpos Políticos, que acho que é mais fácil. Mas o meu Instagram pessoal é um Lilizinha Inha. Bem ratinho mesmo. Quer deixar o WhatsApp também? Não. Só melhor esses não. Ótimos. Só repete, o grupo Corpos Políticos, @Corpos Políticos. Legal. Agradecer a Lili pela participação hoje. Exatamente. Só pra a gente concluir também, então, Nathan, rapidinho, prometo. A gente também, né, olhando dentro da pesquisa, né, a gente também não só dar oportunidades, acho que a gente também precisa parar e refletir as situações. Em Bebedouro, por exemplo, o último censo que foi feito, 35% da população é negra. Então a gente também tem que começar a se refletir: por que no meu trabalho, sendo que 35% da cidade só tem 2 pessoas negras? Ou nenhuma. Ou por que quando eu monto um espetáculo no fim do ano, eu só tenho uma criança negra dentro do elenco? Por que dentro da rádio a gente não tem pessoas, às vezes, no elenco negro? Então a gente precisa criar as oportunidades, já que temos esses privilégios. A gente também tem que refletir, ouvir, para poder, sim, entender e ajudar de alguma fazer forma. Nossa parte, eu acho que uma das coisas que eu quero comentar da sua fala é que você falou assim: eu nunca tinha ouvido falar o que a gente, enquanto branco, pode fazer, né? Gente, sigam pessoas negras. Importante. Se vocês seguirem pessoas negras no Instagram, no Facebook, lerem livros de pessoas negras, vocês vão encontrar. É uma questão de ter vontade de buscar também, porque às vezes, como as coisas estão postas pra vocês enquanto brancos tão facilmente, vocês precisam dar, de novo, deem 2 passos atrás. Você precisa ir atrás, olhem, não procura. é? Procura, Exatamente. reflitam. E é isso, agradecer Show de bola. a Lili. Eu que agradeço, gente. Lili. Obrigada, foi ótimo. Doutor Cine retorna na terça, que vem com mais novidades. Terça-feira que vem estamos aqui novamente para falar mais sobre cinemas e Com séries. surpresas. E tem, pro pessoal continuar acompanhando, Parada Obrigatória Cine no Quem YouTube, quiser no Instagram, saber mais, Facebook. Quem quiser saber mais notícias, curiosidades e outras informações aí sobre o mundo da cultura pop, paradaobrigatoriacine.com.br ou Parada Obrigatória lá no YouTube. Fechou. Certo? Fora de break, daqui a pouco tem mais música chegando. RBFM,